Fala galera, boa tarde. Aqui é Bruno. Eu vim falar hoje para vocês um pouquinho dessa comparação. Na verdade não é bem uma comparação porque são motos de segmentos bem diferentes, né? Mas é a experiência de quem já teve 3 XRS 300, essa é a minha terceira, e acabou de fazer a mudança. A mudança não, porque eu continuo com as duas, né? Mas acabou de adquirir essa 800, Tiger 800. Queria falar para vocês um pouquinho de como que é essa mudança, né? Porque eu sei que tem muita gente que tem essa XRE e almeja uma 800, né? Seja a da BMW, a GS, seja a Tiger 800. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês da minha experiência como proprietário, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente pode falar aqui de diferença é o motor, né? Talvez esse seja o maior ponto de diferença entre essas motos. Aqui a gente tem um motor de 300 cilindradas, na verdade não chega a 300, é 291 centímetros cúbicos, mas que a gente arredonda aí como 300, né? Monocilíndrico de 25 cavalos, certo? Aqui a gente tem um tricilíndrico não crossplay, né? Diferente da MT-09. É um motor de queima linear, cilindros 1, 2 e 3. Até por isso ele tem uma característica de ronco, uma característica de ausência de vibração até diferente da MT. É um tricilíndrico de 95 cavalos, né? Então, ali 25 cavalos, aqui a gente tem 95. É uma diferença bem substancial, né? Mas, falando não só de potência, existe também uma diferença muito grande em relação à vibração, né? Aqui a gente tem uma moto monocilíndrica que tem uma certa vibração, tanto em baixa velocidade como também a partir de 110, 120 km por hora ela já começa a vibrar um pouquinho. É natural, não é nenhum defeito da moto, é uma característica do projeto, tá? E aqui, por ser uma moto tricilíndrica, né, a vibração é praticamente zero. É uma moto extremamente lisa, você não sente vibração, o ronco é bem bonito, até pela característica do motor, né? E nesse aspecto aí a gente tem uma vantagem muito, muito relevante, tá? É outro mundo realmente, é outra dimensão. Como eu disse, não que a XRE seja uma moto ruim, não é isso. Não que ela tenha um motor ruim no caso, né? Na verdade o motor dela é muito bom, principalmente depois das correções que foram feitas em 2016, onde o cabeçote dela passou a não dar mais problema. Eu posso dizer porque eu já tive 3 a partir desse ano e nunca tive problema algum com essa moto relacionada a motor, tá? Então, essa é a principal diferença, a maior diferença entre elas, e eu preferi abordar logo de cara. Vamos falar aqui agora de suspensões, tá? A gente tem aqui na XRE suspensões não reguláveis na frente, garfos não reguláveis, e na traseira a gente tem o reajuste de pré-carga de mola. Esse é o único ajuste que a XRE tem, em termos de suspensões, tá? Mas assim, é uma suspensão bem acertada, muito confortável. É uma moto que o único pesar da suspensão dela é que a suspensão dianteira mergulha um pouquinho demais quando você freia, forte principalmente. E também a suspensão traseira, dependendo do seu ajuste de pré-carga de mola, quando você põe um garupa, ela acaba baixando muito. Então, se você anda muito com garupa, é bom dar uma ajustada para que isso não aconteça, tá? Mas são suspensões muito eficientes, a moto é muito confortável, faz muita curva, muito estável, enfim, gosto muito do acerto de suspensão dessa moto. Aqui a gente tem suspensões reguláveis, WP, White Power, mesma suspensão que equipa as KTM de Rally. É uma suspensão de grife e com mais possibilidade de ajuste, né? No caso aqui os garfos são reguláveis em compressão e retorno, através desses dois coisinhas, você gira para um lado, gira para o outro, faz a regulagem tanto de compressão quanto de retorno, tá? Na suspensão traseira a gente tem uma suspensão regulável em pré-carga e retorno, tá? A regulagem é bem simples, não tem muito mistério. No próprio manual do proprietário tem
todas as orientações e é só seguir lá, tranquilo, tá bom? Aqui a suspensão ela vem ajustada um pouquinho mais firme, é diferente. No caso da Tiger eu tive que fazer a regulagem inversa, né? A XR ela já vem macia demais, essa aqui vem firme demais. E eu deixei ela um pouquinho mais macia, ficou melhor para uso solo. Mas com o ajuste voltado para conforto que o manual orienta, ela ficou bem confortável. Até acredito que um pouco mais do que a XR assim. Bom, o próximo tópico, passando aqui das suspensões, eu não vou mencionar muitos aspectos técnicos, tá? Questão de milímetro de suspensão, essa daqui, claro, tem um diâmetro um pouco maior, ela tem a suspensão invertida, que a XRE não tem, é a suspensão convencional. Mas assim, esse aspecto técnico não é o foco do vídeo, o foco do vídeo é a experiência de uso, como ela se comporta, né? Até porque muitas vezes você tem um hardware melhor em uma moto, mas no uso, na prática, não funciona assim tão bem quanto você espera pelo componente, né? Então eu quero passar aqui para vocês a experiência de uso, não, até porque também a gente está comparando uma moto que nova custa cerca de 20 mil e uma moto que nova custa cerca de 50, então não tem como comparar a qualidade dos componentes, né? A grife dos componentes, aqui a gente tem WP, aqui a gente tem uma suspensão convencional, então vamos seguindo, né? No caso dos freios, aqui nós temos discos duplos na frente, pinça Brembo, ali a gente tem um disco simples na frente, a pinça, salvo engano, é Nissin. As duas têm ABS nas duas rodas, ali a gente tem disco simples na traseira com pinça Nissin. E aqui também pinça, salvo engano, pinça Nissin, mas disco simples também, tá? No caso, como que funciona esse freio? Bom, o freio da XRE, estou falando aqui de uma moto nova, que nem placa ainda tem, então é uma moto com 500 e poucos quilômetros, pastilhas consequentemente novas. Então esse freio ele é bastante sensível, você aperta um pouquinho o freio dianteiro, um pouquinho o freio traseiro, a resposta já é bem forte. No caso da Tiger, não. É um freio um pouco mais progressivo. Essa moto é 2019, mas as pastilhas são todas novas e estão com a mesma quilometragem da XRE, cerca de 500 km de uso. Tá? Então elas estão bem iguais nesse aspecto. Mas aqui o freio ele é mais progressivo. Você aperta um pouquinho, ele freia um pouquinho. Se você aperta mais, ele freia mais. E eu acho a modularidade dele um pouquinho melhor, especialmente no freio dianteiro, que precisa ter, né, uma modularidade melhor. O freio traseiro eu acho que até poderia ser um pouquinho mais sensível. Mas assim, falando de freio de forma geral, os dois funcionam muito bem, né, de formas diferentes, mas os dois funcionam muito bem e, enfim, nada a reclamar de nenhum dos dois. Também acho que por conta do peso menor da XRE, o disco simples na frente não deixa a desejar, apesar de essa ter o disco duplo, né? Mas o disco simples na frente aqui não deixa nada a desejar, tá? Vamos para o próximo aspecto. O próximo aspecto é a posição de pilotagem, que eu anotei aqui na minha colinha. Posição de pilotagem é diferente, tá, pessoal? A posição de pilotagem aqui da XRE o guidão é mais recuado e um pouquinho mais alto. Então, você tem uma posição mais relaxada. Seus braços eles ficam mais flexionados e o seu tronco fica mais ereto. É uma posição mais off-road. Inclusive, para pilotar em pé é melhor. Já que na Tiger, a gente tem uma posição um pouquinho mais avançada, o guidão um pouquinho mais distante do banco. Então, os seus braços ficam um pouquinho mais estendidos. E o guidão também parece ser um pouquinho mais baixo em relação ao banco, o que deixa você um pouquinho inclinado para frente, não muito. A posição aqui é extremamente confortável também, porém, quando você pilota em pé, para o off-road, ela não é tão boa quanto a da XRE, tá? Para asfalto, eu confesso que eu prefiro essa posição de pilotagem, ela é um pouquinho mais dinâmica, você se sente um pouco mais ativo na moto, especialmente em curvas, estrada de serra, mas para off-road a da XRE é um pouco melhor, tá? Mas também pode ser resolvida com um riser de guidão. Você eleva ali um pouquinho, coloca um pouquinho mais para trás,
para quem tem a preferência de uma posição de pilotagem mais relaxada, isso daí já resolve. Outro aspecto que eu anotei aqui, proteção aerodinâmica, né? Aqui a gente tem uma bolha grande, ela está regulada aqui no mais baixo, e mesmo assim vocês notam que é bastante grande, né? Então na posição mais alta realmente você praticamente não sente vento na moto, é muito confortável isso. E além disso, aqui do lado, ela tem algumas aletas aqui que jogam o vento mais para o lado, então até seus braços ficam bastante protegidos. A gente tem também o protetor de punho, que auxilia também, então é uma moto bastante confortável nesse aspecto quando você vai viajar. Na XRE a gente não tem esses itens, né? A gente não tem uma bolha original alta, a gente só tem essa carenagem frontal que dissipa muito pouco o vento. Então aqui, a partir de uns 120, 130 km por hora, você já começa a sentir bastante vento. Mas, se for uma viagem curta, é tranquilo. Se for uma viagem mais longa, talvez você vai cansar um pouquinho mais. Próximo aspecto que eu anotei aqui, ciclística e peso. Bom, galera, esse eu acho que é um dos grandes temores que vocês devem ter, vocês que têm XRE e pensam numa Moto 800, é a questão de peso, né? Porque realmente se você for olhar a ficha técnica, aqui é uma moto de cerca de 153 kg a seco, e aqui é uma moto de mais de 200 kg. E ainda quando você coloca os protetores, o afastador de alforjes e tudo mais, fica ainda mais pesada, né? Então, realmente, se você for olhar a sua ficha, você vai assustar um pouco. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Esse peso maior da Tiger, ele incomoda apenas quando você está parado com a moto e quando você vai manobrar ela empurrando para trás, porque a moto não tem marcha ré, né? Então, quando você empurra para trás, o esforço é todo nas suas pernas. E aí, como ela é uma moto alta, larga e pesada, fica um pouquinho mais difícil. Você tem que ter uma certa força e uma certa estatura também, né? Se você for muito pequeno, você vai ficar muito de ponta de pé e aí vai ser mais difícil fazer essa manobra. Mas em movimento é facílima de pilotar, você não sente o peso da moto, é uma moto que ágil, não tem problema com corredor, mesmo com esses afastadores aqui, nenhum problema, consigo andar no corredor tranquilamente, consigo, enfim, fazer tudo que eu faço na XRE eu consigo fazer nessa daqui dentro da cidade. Então esse aspecto aí de peso realmente é uma adaptação muito fácil, muito rápida, não tem grandes problemas com isso, exceto o que eu já mencionei de você ter que ter um pouquinho de estatura, porque ela é uma moto alta, larga e pesada quando parada, né? Porque parada aí ciclística não tem muito o que fazer. A moto ela vai ser realmente pesada e se você parar em um declive, um local onde você demore muito para encontrar o chão e ela inclinar muito, talvez você não consiga voltar, né? E também a manobra para trás que fica um pouquinho mais difícil. Beleza, galera? Mas nenhum problema se você tem aí a partir de 1,70, 1,73. Eu tenho 1,76, cerca de 88 quilos. Então, assim, para mim é tranquilo, tanto que eu uso o banco da Tiger na posição alta, né? Dá para você baixar ele aí uns 3 centímetros, mas no meu caso não precisa, eu prefiro assim, tá? Então, assim, se você tem acima de 1,70, um pouquinho de força nas pernas, de boa, tranquilo, dá para você usar. Certo? Próximo tópico, aquecimento. Bom, galera, ali a gente tem uma moto com refrigeração líquida, 800 cilindrados, né, como já dito. E aqui a gente tem uma moto com refrigeração a 300 cilindradas, 300 centímetros cúbicos. Então, obviamente, aqui a gente tem bem menos aquecimento do que ali. Especialmente quando você está na cidade, você para em um sinal. Na verdade, quando você para em só um sinal, isso não é tanto problema. Mas quando você pega um trajeto onde tem vários sinais em sequência, isso passa a ser um problema. Porque quando você fica muito tempo parado em sinal, de forma consecutiva, ela começa a esquentar um pouco. Especialmente porque aqui eu moro em Fortaleza, no Ceará. Então aqui a temperatura durante o dia bate mais de 30 graus praticamente todos os dias, né? Então se eu andar com ela cerca de meio-dia, 2 horas da tarde, 10 horas da manhã, entre esses horários,
vai ter que ter um pouquinho de paciência para aguentar o aquecimento dela. Mas se o trajeto for fluido, você não ficar muito tempo parado também, isso daí não atrapalha em nada. Vale lembrar que dentro da cidade eu ando muito mais de bermuda do que de calça. Então, se você anda muito de calça, você não gosta de andar de bermuda, isso não vai ser nenhum problema para você, tá bom? Vamos pro próximo. Peso, né? Eu já falei. Já falei quando falei de ciclística. Vamos falar de eletrônica agora. Essa é uma moto que tem ABS na frente e atrás, XRE. Funciona muito bem, é um ABS bastante permissivo, você até sente algumas travadinhas na roda traseira, o que é bom para a proposta dela, que é mais off-road. E aqui a gente tem uma pá de eletrônica, né? Uma pá que eu digo muita eletrônica. Então aqui a gente tem ABS nas duas rodas, a gente tem controle de tração em vários níveis, tem acelerador eletrônico com vários níveis de utilização e sensibilidade, a gente tem piloto automático, a gente tem aquecimento de bancos, aquecimento de punho, enfim, vou acabar até esquecendo porque é muita coisa. Mas assim, o ABS dela é desligável, tá? O que é bom para off-road, muito bom, totalmente desligável, controle de tração também totalmente desligável, e ela tem os modos de pilotagem também, né? Então, são 6 modos de pilotagem, sendo um totalmente configurável, que é o modo Rider, seria um modo piloto, né? Então, obviamente, não é uma comparação direta, porque lembrando, essa moto aqui custa cerca de 20 mil reais nova, essa daqui custa cerca de 50 ou mais até. Então, é só mesmo para vocês ficarem cientes dessa diferença, tá? Vamos lá, conforto de banco. Pronto, conforto de banco, não sei se vocês vão conseguir notar. A XR ela tem esse início do banco, essa junção com o tanque bem estreita, o que prejudica um pouquinho o conforto, mas ao mesmo tempo dá uma maior facilidade de você alcançar o chão. Então, se você é um piloto baixo, talvez aqui você tenha até mais facilidade de encontrar o chão do que ali, porque aqui a gente tem um banco que mesmo na junção com o tanque, ele é bem largo mesmo. Então, por ser largo, a gente acaba ficando com a perna um pouquinho marqueada e tem uma maior dificuldade de achar o chão, tá? Mas em termos de conforto, obviamente, aqui é um banco em gel, tá? Bem largo, é um banco em sela, né? A moto, o banco desce e depois sobe, que você fica bem encaixado. O banco do garupa também é um pouquinho mais largo do que na XRE, tem um pouco mais de espuma, ambos, tá? Então, em termos de conforto, obviamente aqui ganha, mas eu vou falar para vocês que eu já fiz viagens de um dia praticamente inteiro nessa moto, nas outras que tive, na verdade, e não tem grandes problemas, tá? O banco da XRE é um banco relativamente confortável, apesar de ser um pouquinho estreito aqui na frente, mas aqui atrás ele já passa a ser um pouquinho mais largo, então quando você está pilotando você consegue afastar um pouquinho mais para trás e ficar na posição do banco mais confortável. Aqui para o garupa tem essa elevaçãozinha que evita de o garupa escorregar tanto para frente. Não é tão largo, ele fica um pouquinho mais estreito aqui, mas é uma posição ok, tá? É um banco bom, dá para se dizer que para uma moto desse segmento o banco dela é bem confortável. Questão de iluminação, próximo tópico. Aqui a gente tem uma iluminação full LED, todo o farol dela é LED, tem um LED diurno, o farol baixo, farol alto e um farol auxiliar, tá? O pisca dessa moto também é em LED, tá? A parte traseira dela, os piscas traseiros e a lanterna também são em LED. Toda a iluminação externa dessa moto aqui é em LED, tá? E aqui é a mesma coisa. A gente tem aqui também piscas em LED, lanterna em LED, os piscas dianteiros e o farol dianteiro, tá? Toda a iluminação é LED, como vocês já devem conhecer, né? Mas assim, o que eu quero falar para vocês? Funcionamento, certo? Experiência de uso. Como eu disse, esse é o foco da avaliação. Ali eu esperava encontrar uma qualidade de iluminação muito superior, mas não é bem isso.
na verdade, a qualidade de iluminação é bem semelhante, bem similar, tá? Aqui a gente tem talvez um pouquinho melhor de iluminação a mais na cidade por conta dos faróis auxiliares, que são bem fortes, iluminam bastante perto da moto, mas na estrada é bem semelhante, tá? A iluminação da XRE é muito eficiente mesmo, me surpreendeu. Eu tinha a versão anterior com farol halógeno e não esperava realmente que o farol de LED fosse tão mais eficiente assim, mas é muito bom, tá? Então, assim, nesse aspecto as duas são excelentes e essa não é melhor do que a XRE, o que é até uma surpresa e um grande mérito da XRE, tá? Questão de consumo. Bom, consumo, essa moto aqui, no meu percurso, com a minha forma de condução, lembrando que consumo é algo muito pessoal, mas eu faço cerca de 28 km com litro com essa moto na cidade. 28 km com litro na cidade, tá? Na estrada baixa um pouquinho, porque geralmente eu ando um pouquinho mais rápido e forço um pouquinho o motor dela, já que é um motor pequeno, tá? E na estrada geralmente ela faz cerca de 24 km com litro. Essa daqui já estou no segundo tanque dela, tá? Ela faz cerca de 20 km com litro na cidade, 20,8 para ser mais preciso o primeiro tanque, tá? Esse segundo está na casa de 20 km com litro. E na estrada eu nunca cheguei a usar, ainda estou esperando essa oportunidade, mas acredito que por ser um motor grande, vai ser mais econômico na estrada do que é na cidade, ao contrário da XRE. É uma característica bem comum em moto grande, né? Moto grande geralmente é mais econômica na estrada, moto pequena geralmente é mais econômica na cidade. Mas comparando cidade com cidade, que é o que eu posso comparar no momento, essa 20, essa 28. Tá? Vamos falar aqui de outros aspectos relacionados ao motor. Ronco nem se fala, né? Claro que aqui a gente tem um ronco muito bonito, um assovio lindo, pelo menos no meu modo de entender, no meu gosto. E aqui, claro, é uma moto monocilíndrica, então é um ronco bem mais comum e não tão bonito, tá? Vibração também é um aspecto bem superior ali, porque é uma característica do motor tricilíndrico, né? Ele vibra menos, e eu garanto para vocês que essa moto vibra praticamente a mesma coisa que um 4 cilindros. Ela vibra praticamente nada, é impressionante. É muito liso o motor, muito liso mesmo, tá? Então, assim, é isso basicamente o que eu tenho para falar para vocês. Aqui é uma moto de muita qualidade. Eu tô realmente, assim, apaixonado pela moto, adorando. Cada vez que eu ando, mais eu gosto, porque eu vou me sentindo cada vez mais à vontade com ela, mais confiante, mais seguro. E isso, vocês sabem que faz toda a diferença, né? Essa aqui já é minha terceira XRE, então é uma moto que eu já conheço demais, já me sinto totalmente em casa. Então é uma moto excelente para uso urbano, principalmente para uso urbano. É muito ágil, muito confortável, atropela todo tipo de buraco, lombada, o que aparecer pela frente. Então, assim, adoro essa moto. Essa comparação, claro, não tem nenhuma... Não tem como comparar, né? Porque, na verdade, são motos muito distintas, mas o que eu posso dizer para vocês é que essa moto, na minha opinião, até cerca de 20 mil reais é a melhor. Não vejo outra moto melhor do que essa nesse valor 0 km, tá? Falando de moto 0 km. E essa daqui também é uma moto que eu tô adorando. Muito boa mesmo, muita qualidade. E se você está pensando em fazer essa troca, o que eu posso dizer para você é que você vai realmente gostar. Essa moto ela surpreende. É uma moto que une muito bem o conforto de uma Big Trail com a esportividade de uma Naked, ou até mesmo de uma esportiva, né? Pelo ronco, pela característica do motor. É um motor que gira bastante, muito elástico, tá? É uma moto que faz curva muito bem, assim como a XRE. Então, é isso, galera. Não tem também tanta dificuldade de adaptação, tá? Você sai da XRE, vai para essa moto. Você pode até assustar um pouquinho no começo pelo peso e porte da moto, é uma moto muito grande. Mas garanto para você que em 2, 3 dias você já vai estar em casa com essa moto.
muito fácil de pilotar, tá? A ciclística dela é muito boa. Então, é isso, espero ter ajudado. Esse vídeo realmente não vai ficar curto, ele vai ficar um pouquinho longo, mas o objetivo dele realmente não foi ser um vídeo muito breve, foi ser um vídeo bem completo, abordando aí todos os pontos que eu acho que sejam importantes na experiência de uso com uma moto, tá bom? Então é isso, grande abraço e fiquem com Deus.